conosco pela rádio Consolação FM 107.7 e Consolação FM do Vale 92.3, e a vocês que estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube. Eu estou aqui com o Padre Armênio e vamos falar sobre a importância de assumir uma vocação. Padre, o senhor pode nos contar um pouco sobre o testemunho do seu discernimento vocacional, do seu despertar para fazer a vontade de Deus? Posso. Eu era uma pessoa que não era muito ligada à igreja e eu era juiz de futebol de salão, né? E aí a minha avó dizia que a minha avó paterna, ela era a católica da família, né? E ela dizia assim: olha, para casar tem que ser crismado. Eu nem namorava, né? Mas eu, como eu trabalhava na Federação Paulista de Futebol de Salão, eu falei para minha mãe: não vou fazer 2 anos de curso de crisma. Aí tinha uma igreja lá em São Paulo, uma igreja chamada Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos no Ipiranga, que nós tínhamos lá uma amiga da família, falou: olha, aqui na paróquia vai ter curso domingo agora e no outro domingo vai a crisma. Eu falei: então aproveita agora, porque senão, nunca mais, né? E aí eu fiquei encantado, até a palavra, apaixonado pelo bispo que me crismou, já morreu, Dom Décio Pereira. Um bispo jovem, alegre, uma celebração. Olha, eu fiquei encantado e fiquei com aquele homem na minha cabeça. Aí depois de uns 15 dias eu liguei, descobri o telefone dele, não sabia o que era cura, não sabia o que era mitra. Aí eu fui conversar com ele e aí ele falou assim: você participa da igreja? Eu falei: não. Ele falou: então onde você mora? Eu falei: eu moro na Vila Brasilândia, paróquia Santo Antônio. Ele falou: então domingo você vai na missa e vai falar que quer fazer uma leitura. E eu, como nasci no bairro, eu conhecia muita gente da igreja, né? E aí, sabe quando você passava alguém perto de você, você queria falar, mas tinha vergonha, né? Aí o Pedro Daval, que é amigo até hoje, o Pedro Daval Desci, ele chegou para mim: você não quer fazer a primeira leitura? Eu falei: quero, né? Aí fiz a primeira leitura, tremi tudo, e quem estava celebrando aquela missa era um padre religioso, o Brato de Maria Imaculada, já morreu também. Ele se tornou capelão da Casa de Detenção de São Paulo. Quando eu terminei de fazer a leitura, quando acabou a missa, ele veio me abraçar: olha, você, meu bem, não quer fazer parte da equipe da liturgia? Quero. E aí começou a caminhar. Mas foi através de um bispo e de um padre que acolheu uma leitura mal que eu fiz na missa, e aí a história começou. Que lindo, né? É o Senhor que nos acolhe, mesmo sabendo as nossas limitações, as nossas faltas, mas Ele não nos fez para sermos assim, falhos, mas para sermos a sua imagem e semelhança, sermos perfeitos como o Pai, né, Padre? Exatamente. E o Padre também estava, logo antes da gravação, me falando de uma experiência de quando ele era capelão lá, o capelão de onde mesmo? Eu fui capelão do Mosteiro da Luz, onde é a igreja que tem os restos mortais do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão. Eu fui capelão na época da canonização, quando o Papa Bento XVI esteve aqui. E de tudo que eu vi lá no mosteiro, o que mais me chamou a atenção é que um dia, era uma sexta-feira, as irmãs, lá são irmãs de clausura, né? Elas estavam limpando a igreja, uma senhora estava lá fora, querendo entrar, e eu falei: olha, agora a igreja está sendo limpa, tem que aguardar um pouco. Ela falou assim para mim: só que eu tenho que ir embora, que eu vou pegar avião, tudo, né? Aí eu falei: mas a senhora mora onde? Ela falou: eu moro em Israel, e eu sou judia, eu não sou cristã. Aí eu falei: desculpa eu perguntar, mas o que a senhora veio fazer aqui, né? Aí ela estava acompanhada de um senhor, amigo dela. Ela falou: esse senhor, ele é meu amigo, mora aqui no Brasil, e a minha neta está com leucemia, e ele me mandou as pílulas do Frei Galvão. E eu não sou cristã, não acredito em santo, não tenho a fé de vocês, e como eu vi que as pílulas eram devocional e não medicinal, eu falei: tá bom, um pedaço de papel escrito uma oração, vamos tomar para fazer a novena. E a minha neta ficou curada de leucemia, né? E então agora que eu vim ao Brasil, eu queria ver onde que é a igreja desse santo, né? E aí eu dizia na missa para o pessoal que a gente católico, a gente acha que a graça é só para nós, que nós somos merecedores, que Deus tem que fazer a minha vontade, né? Eu sempre falo para as pessoas que nós temos 3 pecados no Pai Nosso. O primeiro, quando a gente fala: seja feita a tua vontade. Mentira, a gente quer que Deus faça a nossa. Segundo, quando a gente fala, né, o pão nosso. E tinha um bispo em São Paulo que ele falava, Dom Gaspar, dizia assim: enquanto tiver um pobre passando fome, é porque o pão não é nosso. E o terceiro, que é o pior de todos, quando a gente reza em mente, né? Quando a gente fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A gente não perdoa ninguém, a gente desculpa, mas não perdoa. Então eu dizia ao pessoal: olha que beleza, né? Deus fez uma graça de curar uma criança com leucemia para uma judia, para uma pessoa que não tem a nossa fé.
Então isso marcou muito a minha vida e essa experiência de Deus lá no mosteiro do Frei Galvão. Isso mesmo, Deus nos chama a viver uma experiência independente de nossa crença, de nossa raça, da nossa cor, porque afinal de contas, Deus nos tem como seus filhos, Padre. Obrigada por sua participação. Eu gostaria que o senhor dar uma mensagem vocacional aos jovens que aí estão em busca de discernimento vocacional. Então, eu sempre digo para os jovens que estão pensando, né? Não tenha medo de tomar atitude, né? Eu sempre digo que a palavra oração, ela tem duas palavras, ora e ação. E a gente às vezes fica só na oração e esquece da ação. E às vezes a ação é mais importante naquilo que Deus pede para a gente. Então não tenha medo de responder sim àquilo que Jesus pede na tua vida. Isso mesmo. Assim como essa mulher israelita, né? Deu sem acreditar, mas ela se abriu. Então, qualquer abertura que damos para Deus, Deus faz a graça acontecer. Deixe Deus, acolha Deus se revelando para você, porque Ele se declara todas as horas, todos os momentos. Jovem, você que está me ouvindo neste momento, você escutou como foi o chamado do Padre? Ele foi ler, né? E mesmo sendo talvez até criticado, mas ele foi acolhido, né? Deus sempre nos acolhe. Recorra ao Senhor e Ele vai te chamar e Ele vai se deixar ser entendível por você. Deus abençoe você. Até a próxima entrevista.